Estudos do IBGE mostram que aumentou o número de pessoas obesas. As pesquisas indicam que há cerca de 17 milhões de obesos no Brasil, o que representa quase 10% da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há 300 milhões de pessoas com sobrepeso. A obesidade já se tornou um dos 10 principais problemas de saúde pública do mundo, uma epidemia. A obesidade, além de ser uma fonte de doenças, ainda gera muitos constrangimentos. Na discussão de hoje, vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que desobriga as pessoas obesas a passar pela catraca quando do embarque ou desembarque em todos os veículos que operam no transporte público no estado de São Paulo. Ônibus, micro-ônibus, trem e metrô. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o autor do projeto, o deputado José Bittencourt, do PSD, doutora Simone Matsuda, endocrinologista da Unifesp, especialista em obesidade, Anita Sachs, nutricionista, chefe de nutrição do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp, e a psicóloga Andréa Levi, especialista em transtornos alimentares relacionados à obesidade. Vou começar com o deputado Bittencourt para ele contar um pouquinho a história desse projeto. Olha, primeiro agradecer aí a presença das ilustres convidadas e também a TV Assembleia por pautar este tema que acho relevante e oportuno. A proposta legislativa, ela foi inspirada em experiências e em projetos já aprovados em algumas cidades do país, podemos dizer. Araraquara tem uma lei já própria, São José dos Campos tem um decreto, já que desobriga o obeso ele passar pela catraca, sem prejuízo, evidentemente, dele ter que pagar a sua... Quer dizer, ele continua pagando. Ele continua pagando. A liberdade de embarcar fora da catraca. Belém do Pará é uma capital brasileira que já tem esta norma, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de tal modo que ela fora inspirada em experiências, este projeto de lei, já em outras cidades do nosso país. O grande tema dessa questão, Ana, é a possibilidade de dar mais condição de mobilidade àquele que, de repente, está num quadro que nós entendemos um quadro clínico de obesidade, e declarado assim pelos os médicos pertinentes. Né? Você sabe que no Rio de Janeiro uma pessoa foi indenizada, um obeso, porque ficou preso na catraca do ônibus. É constrangedor. E acabou sofrendo constrangimento e a justiça fez a empresa de ônibus pagar uma indenização a essa pessoa. Mas, podendo-se evitar isso, né, doutora Andréa, porque na verdade eu penso o seguinte... Dentro da realidade da obesidade, o fator constrangimento influencia muito negativamente, vamos dizer assim, num possível tratamento, numa questão de aceitação, não é isso? Sem dúvida. O obeso ele já é uma pessoa fragilizada pela própria condição. Imagina uma doença crônica qualquer, uma dor no joelho, que dói todo dia o tempo todo. É muito desgastante. Imagina uma doença crônica que aparece para todo mundo, não tem como esconder, né? Além de doer emocionalmente e fisicamente também, é muito constrangedor, né? Porque tem essas situações todas que o obeso tem que lidar no dia a dia, desde na vida privada dele, questões de higiene, de amarrar o sapato, de se vestir, até questões na vida pública. Mas eu acho que o espaço público no Brasil não é pensado para o obeso, para o deficiente, para o diferente, né? Então, no fim, a gente acaba precisando de medidas desse tipo paliativas. O ideal seria ter um ônibus em que cabe todo mundo, um avião que cabe todo mundo. A gente não se preparou para isso, né, doutora Andréa? Porque, na verdade, a gente está, vamos dizer assim, importando a obesidade. Né? O Brasil não era um país de pessoas gordas. A obesidade tem uma história, né? Antigamente a obesidade era valorizada, na pré-história era sinal de fertilidade, né? De fartura, de saúde. Hoje a gente sabe que é doença, né? Então, só que o obeso ele é muito discriminado. Nos últimos tempos foram criadas várias medidas, leis, regras, normas sociais contra a discriminação
de todos os grupos sociais, mulheres que conquistaram os seus espaços aí há pouco tempo, negros, judeus e etc. O obeso, a discriminação pelo obeso, ela é aceita socialmente. É cruel isso. Né? Então, o gordinho, xinga o gordinho, e o gordinho tem que entrar na brincadeira, senão ele ainda é mal educado e tal. E é muito difícil conviver com isso psicologicamente. No caso dessa mulher, ela ganhou a ação, doutora Simone, porque as pessoas riram. Né? Na verdade, as pessoas, ao invés de ajudá-la de alguma forma, zombaram. A mesma pergunta eu faço, para um tratamento dar certo, tratar esse lado, né, da convivência, por enquanto, com a obesidade. A gente sabe que tem doenças crônicas, pessoas com mais dificuldades de emagrecer. Tratar isso, né, acabar com essas possíveis situações de constrangimento, ajudam diretamente no tratamento? Ajudam diretamente no tratamento. É muito importante. E eu sempre falo que é importante ter uma equipe multidisciplinar, com nutricionista e psicóloga também, para ajudar no tratamento desse paciente, porque ele já está com uma baixa estima, ele já tem, de certa forma, uma depressão, não quer sair de casa, também não faz exercício físico, né, por conta desse aumento de peso, que leva ao constrangimento. E passear é complicado, então tem que passar na catraca, vai no metrô, é difícil, ou até assim, viajar e para um avião, sentar na poltrona do avião, como que faz? Ir no banheiro do avião, né, que era, né? É muito complicado, então isso gera um constrangimento, né, o paciente fica um pouco mais depressivo, mais triste, fica mais complicado o tratamento. Então, por isso, essa questão que eu falo tanto da equipe multidisciplinar para tratar esse paciente, não é só com o especialista. A gente tem um raio-x da obesidade hoje, por exemplo, quem está mais gordo? O homem, a mulher, o velho, o jovem? A gente já tem um traço, sim, da obesidade? A gente já tem um traço da obesidade, sim. Nós já temos, assim, no Brasil, existem mais sobrepeso do que obesidade, né? Mas sim, uma obesidade crescente, né? Porque esse sobrepeso ele vai virar obesidade, sim, né? E mais homens do que mulheres. Por quê, doutora? Não se tem ainda um porquê, foi estimativa do IBGE mesmo, né? É interessante isso, doutora Anitta, porque como a gente fala que a mulher está mudando, né? A mulher está bebendo mais, a mulher está fumando mais. E eu achei que a mulher estivesse engordando mais, então eu estou errada nesse ponto. É que, na realidade, a mulher, principalmente dos grandes centros, tende a se tratar mais, a cuidar mais da sua saúde, ela está exposta a meios, ambientes que proporcionam esse cuidado. Então, ela é estimulada a ter um porte físico mais adequado, ela é estimulada a ir a uma academia, a praticar algum tipo de atividade física, a se alimentar mais corretamente em porções menores. Então, existe essa tendência nos grandes centros. Mas, mesmo assim, como a doutora Simone citou, a prevalência de sobrepeso e mesmo de obesidade é muito elevada, tanto em homens quanto em mulheres, sendo um pouco menor mesmo nas mulheres. Mas tem algum fator predominante nisso? Psicologicamente, a mulher ela se incomoda antes, né, com a condição de saúde dela, até porque ela sofre mais preconceito, sim. Sim, quando ela é assim, a obesa sofre mais preconceito do que a obesa. E a diferença, pelos números do IBGE, não é tão grande. Me parece que a mulher é 49, e o homem é 51, 52. Quer dizer, é bem equilibrado. Metade da nossa população tem sobrepeso, da população brasileira. Quer dizer, a gente está caminhando para ter uma população de obesos. Não, aí, Ana, entra o aspecto do Estado, da presença do Estado, sim, na elaboração de políticas públicas, política de Estado, não política de governo, porque o governo passa, mas o Estado permanece. Fica, claro. Então, na elaboração de políticas públicas que contemple essa tendência, evidentemente, claro que nós temos que combater a obesidade, tal qual é classificada como doença pela Organização Mundial de Saúde.
Então nós temos que combater a obesidade com educação, conscientização, educação alimentar e uma série de outras de outros comportamentos e atitudes. Mas eu me refiro ao seguinte, você vai no hospital, não tem maca para obeso. A doutora Simone falou em avião. Nossa, é impossível. Eu tenho 1,85 m até pra gente. 1,85 m, perna grande. Então é uma dor de cabeça para você ficar ali num percurso longo, sim, não é? Então você vai no cinema, vai em qualquer espaço público, precisa realmente se projetar antes, quer dizer, se prever antes lugares específicos, acomodação específica para o obeso, não é? E eu fico muito preocupada, doutora Anita, porque pelo cenário que a gente tem hoje, eu acredito, né, pensando como leiga, que a tendência é aumentar o número de obesos, infelizmente. Exatamente. A inatividade física, os meios tecnológicos tão avançados, fazendo com que a pessoa passe horas e horas na frente de um computador, de uma televisão, que a criança se alimente na frente da televisão, que ela não tenha espaço para compartilhar com a família, que a família não dá o exemplo a essa criança, que os meios de comunicação não estão tão voltados para trabalhar com essa questão da obesidade, com a reeducação alimentar, a indústria, né, lançando cada vez mais alimentos mais obesogênicos, ou seja, ricos em gordura, ricos em açúcar, de sabor agradabilíssimo, que conquistam a criança, o adulto. Então, tudo isso contribui para o aumento dessa prevalência. A senhora falou um negócio da negação e a internet, né? Eu tenho uma amiga gordinha que se recusa a fazer tratamento e diz que a internet é a vida dela, porque ela é o que ela quer ser. Então, na internet ela é magra, ela é bonita. Isso também é muito negativo, né, Andréa? Porque a pessoa acaba se recusando a fazer qualquer tipo de tratamento. Até para se preservar da dor, do preconceito, do olhar do outro, de se expor, né, ela acaba ficando reclusa e criando uma vida aí. Esse caso que você está falando já é um caso extremo, né, do isolamento. Um caso extremo até da negação da condição dela, não é? Eu não vou me tratar porque eu acho que está bem assim. Eu não vou me tratar porque encontrei um recurso que faz com que doa menos a minha condição, que é me relacionar através da internet. Mas não é uma coisa psicologicamente saudável, claro, nem esperada, né? Então, a internet existe, está aí, é uma ferramenta que todo mundo tem que usar, é muito boa, né, quando bem utilizada, mas a gente não pode se esconder atrás de nenhum recurso desse tipo, para não sentir a dor do preconceito. O mais indicado é buscar um tratamento multidisciplinar. Por exemplo, no caso da anorexia, da bulimia, eu vi uma matéria ontem dizendo que a pessoa, por mais magra que ela esteja, ela se olha no espelho e se vê gorda. Sim. Na obesidade também pode acontecer isso. Por mais gorda que ela esteja, ela se vê no espelho magra? Quer dizer, tem esse fator inverso também ou não? Na obesidade isso não acontece? Em alguns casos, sim. Existe a distorção da imagem corporal, né, na obesidade tanto também. Em casos de obesidade quanto em casos de anorexia. Aí a gente volta na questão, por que o homem é mais obeso, né? Ele não se enxerga tão obeso. O homem faz uma barriguinha, ele brinca um com o outro, né? Aí, tá gordo, isso aqui. A mulher, ela se incomoda tremendamente, né? Ela busca tratamento. Claro, você chegar pra mulher e falar assim, nossa, você engordou. Os homens... Não, ele pior que as amigas falam. Falam por trás, né? Os homens não. Ninguém não chega... falam na frente. Fala? Claro. E algumas perguntam se tá grávida também. Nossa, você tá gordinha, engravidou? Mas isso é a morte pra mulher, né? O homem, ele se incomoda menos, ele brinca mais com a situação. A mulher é ensinada a buscar ajuda, a se cuidar, desde que ela entra na adolescência, vai no ginecologista todo ano e tudo mais. O homem, ele vai ao médico levado pela mulher, geralmente. Vocês classificam a obesidade como uma doença moderna? Porque eu digo, à luz dos primórdios, a mulher ficava na caverna cuidando dos seus filhos e o homem saía para caçar. Então, ele tinha mais mobilidade, conhecimento do espaço geográfico, etc.,
portanto estava se exercitando mais, não é? Isso pode influenciar. Não é? Agora, a obesidade é uma doença moderna? A mulher, ela sempre tem mais tendência a acumular gordura do que o homem, isso geneticamente, né? Até por ocasião da gestação, essas coisas. Também, né? E depois a menopausa também. Na a menopausa é pior ainda, né? Sim. Meu Deus do céu. E tem um tipo de gordura subcutânea da mulher que é uma gordura boa para ela. A doutora Simone pode falar muito melhor que eu sobre isso, mas é uma gordura que é valorizada na época da reprodução, os hormônios e tudo mais. Então, nessa época que o senhor está falando, na época da pré-história, era mais valorizada ainda. Tá certo. Mas não pense que o homem saía para caçar e a mulher não fazia nada. Não, olha só, porque cuidar da prole, cuidar dos animais, cozinhar. Mais, é verdade. Também a disponibilidade de alimentos era menor. Exato. Eles não tinham tanto acesso a essa grande quantidade que nós temos hoje em dia, alimentos, claro. com toda essa facilidade. Tanto é que aumentou. A partir de pesquisas do IBGE, mostrou-se que a frequência de utilização de alimentos industrializados preparados já é muito maior na contribuição do total calórico da dieta diária. Eu preciso ir para o intervalo rapidinho, eu vou deixar algumas perguntas sobre a questão da reeducação alimentar. Acho que as escolas têm que começar a pensar nisso, né? A questão do tratamento com a doutora Simone, para a gente saber o que é mais fácil, cuidar de uma mulher gordinha, de um homem gordinho, de uma criança, se os tratamentos são diferentes para cada realidade, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com a discussão hoje falando sobre obesidade. Eu deixei algumas perguntas, o tema é extremamente interessante, claro, ao mesmo tempo preocupante. Eu queria falar um pouquinho com a doutora Anita sobre a questão da reeducação alimentar. Por que tão difícil? Primeiro, falar com as crianças em casa. Eu tenho uma filha de 15 anos que é impossível chegar para ela e falar assim, olha, você deve comer isso, comer aquilo. É uma coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro. Como fazer a criança acreditar nos alimentos que são bons para a saúde e dentro da escola também? É um trabalho dificílimo, porque a sociedade impõe muita atitude, muita prática que não está de acordo com os bons hábitos alimentares. O exemplo da família é importantíssimo na mudança desse hábito, nesse perfil. O trabalho da escola, as cantinas escolares, o que é que elas veiculam, o que é que os professores entendem sobre nutrição equilibrada, sobre alimentação adequada, como eles exemplificam, como eles passam isso para as crianças. Então é um trabalho de formiguinha e difícil, porque a mídia, as indústrias, está tudo aí jogando o tempo todo informação e preços. Para você ter ideia, o refrigerante é mais barato do que a água, Sim. É mais barato do que o leite. Sim. Então, como é que... E é altamente nocivo. Sim. E interessante, doutora Anita, e convidadas e telespectadores, nós votamos aqui na casa um projeto de lei, salvo engano, do deputado Davi Zaia, de obrigar a rede pública estadual a utilizar, ao invés do refrigerante, o suco de laranja. Né? Suco de laranja. Exatamente, até para aproveitar. Eu tenho um outro projeto também aqui na casa. Aí é uma questão de fazer diferença, lógico, dentro de uma avaliação prévia, saber os alunos que têm diabetes, que têm problema assim, até mesmo de sobrepeso, e dar uma comida, oferecer uma comida balanceada, diferenciada. A própria merenda escolar, eu não sei, né, quais são os critérios utilizados para a implantação das merendas que
que são dadas, né, pela rede pública de saúde. Eu não sei se existem critérios, porque eu lembro que na minha época a gente recebia bolachinha, isso tem escola pública até a 8ª série. Então a gente recebia os alimentos, pão de mel, a bolachinha. Hoje você já tem critérios? Existem critérios, existem nutricionistas trabalhando no nível central e em nível regional também, fiscalizando as escolas, fiscalizando as merendeiras no estado de São Paulo. Isso é seguido rigidamente e a alimentação é balanceada, é equilibrada. O problema é a cantina ainda. Exatamente, ou que os pais mandam de casa para as crianças, isso em escolas privadas, por exemplo. Você tem absurdos. Eu mesmo tento educar os meus filhos para um lanche saudável, com fruta, com hortaliça, um sanduíche com queijo, com menor teor de gordura, por exemplo. Mas muitas vezes os amigos gozam deles levando esse tipo de lanche. Então eles não levam, eles não querem levar. Ou levam e escondem, né? Ou levam, escondem, ou jogam fora, enfim. Mas a pressão social é muito grande. É a mesma coisa, se você chega numa reunião, num grupo e diz, não, eu não vou comer determinado alimento porque eu estou num tratamento para perda de peso. Imagina, é só hoje, come um pouquinho, amanhã você volta para a tua dieta. Se você chega e fala, não, eu não vou comer porque eu estou com um problema de estômago, um problema clínico aí qualquer que não seja perda de peso. Aceitável. Ah, tá bom, não come mesmo, realmente, não faça isso. Então, a sociedade cobra uma postura e uma atitude muito diferente. A sociedade cobra que você seja lindo, magro, bronzeado e de acordo com os padrões, mas te vende o refrigerante, o fast food, a comida gordurosa, aquilo que é gostoso, que é palatável, que é viciante, né? Uma vez eu brinquei com a doutora Anitta aqui e falei, tudo que é gostoso engorda. Eu não gosto de matinho. A gente come porque a gente precisa ter na nossa dieta o matinho. Mas para uma criança, é difícil competir. Deve ser muito complicado você educar o paladar, né? Sim. O adulto é complicado, imagine uma criança que vive nessa realidade. Eu já vi criança trocando lanche na escola. Olha, eu te dou um pedacinho do meu sanduíche natural, me dá um pedacinho, uma mordida da sua coxinha. Quer dizer, acaba criando uma situação extremamente dificultosa. A criança, ela não tem condições de entender, pelo menos na primeira infância, até início da adolescência, ela não tem condições de entender que aquilo é bom para ela porque é saudável. Ela vai pelo prazer. Claro. É claro, até nós adultos, quantas vezes não vamos pelo prazer, né? E esses alimentos industrializados, eles têm alto teor de gordura porque a gordura torna tudo muito palatável, né? Torna tudo muito gostoso mesmo. Então é difícil competir. A criança vai ver o coleguinha ali comendo a batatinha frita ou alguma coisa gostosa e é claro que ele vai olhar para a frutinha dele e vai falar, poxa, que sem graça, né? Mas isso é a educação vinda de casa. Não adianta também os pais tomarem refrigerante e falar, não, filhinho, você vai tomar o suquinho. Isso não existe, isso não pode acontecer. Ou a família tem uma educação, vamos dizer assim, homogênea, né? E que 80 a 90% do tempo aquela criança esteja inserida numa alimentação adequada, e aí vai numa festinha, vai na casa de um amigo, vai comer uma coisa diferente, mas que no dia a dia, incluindo o lanche da escola, não pode ser assim. Falar um pouquinho do tratamento, doutora Simone, porque deve ser muito duro para uma criança. É você chegar, se conscientizar que seu filho está acima do peso e que ele precisa de uma ajuda médica. Quais são as diferenças de um tratamento feito num adulto e numa criança? Na criança, a dificuldade é um pouco maior por tudo isso que a gente discutiu aqui, né? Justamente por explicar a essa criança de que ela deve comer a verdura e não comer, por exemplo, um lanche. Ou a batata frita, então é isso, né? Mas essa dificuldade. E em questão de tratamento medicamentoso, na maioria das crianças não pode ser usado, né? Então... Demora mais. Demora mais. E também a questão, assim, de dieta, exercício físico, isso tudo é mais... Tem que explicar para a criança entender, tudo isso é mais trabalhoso mesmo. Criança gordinha é sinal de que pais também são gordinhos?
Ou não necessariamente? Não necessariamente, mas, como a doutora Anita já falou, é o ambiente familiar que leva a isso, né? Então, por exemplo, a criança chega em casa, ela vai levar um lanchinho com hortaliças ou uma fruta na escola, porque a mãe vai colocar dentro da lancheira, né? Sim. Então, é o que ela vai comer. Agora, em casa também, no almoço, no jantar, é o que os pais vão colocar na mesa e o que a mãe ou o pai vai comprar para essa criança, se é bolacha recheada, se é só chocolate, se é só, né, salgadinhos. Então, é muito hábito familiar. E a criança, ela copia muito os pais também. Sim. Né? Então, isso é importante, né? Eu acho, Ana, que é preciso ter um envolvimento da família, da sociedade, de um modo geral, e do Estado. O Estado como agente regulador, indutor de determinados comportamentos sociais, etc. Então, quando há envolvimento da família, né, nesse processo até de educação, claro, a escola... Porque não come mais junto, né? Que é aquela coisa. Você tem pai e mãe, cada um tem um horário, a mãe come um horário, o filho come no outro. Claro, eu vejo pela minha casa, porque a gente perdeu isso também. A escola, ela tem um foco da chamada educação formal, não é? Enquanto que a família é a educação real, a verdadeira educação já vem de berço. Porque na ponta, eu falo aqui pensando como legislador, envolvido nessa questão política, etc. Na ponta, quem paga é o Estado. Ou melhor, quem paga somos todos nós. O Estado é sustentado por todos nós. Então, é por isso que precisa esse envolvimento e esse engajamento. Pelas doenças que geram. Claro, o sistema sobrecarregado. Agora, eu queria fazer uma interrogação para as três. Já tem alguma pesquisa, algum dado indicativo, estatístico, apontando sobre camadas sociais ou classes sociais? A obesidade está mais presente na classe A, classe B, classe C, classe D, classe E? Tem algum elemento nesse sentido? Tem. Quem? Diga. Quer falar? Pode. A gente sabe que as classes menos favorecidas, elas estão engordando muito, porque a comida ruim, a comida de má qualidade, comida muito gordurosa, industrializada, é muito barata. É isso que nós estávamos falando, a bolacha, o salgadinho, o refrigerante. O salgadinho é 50 centavos. Todas as classes. Salgadinho. Todas as classes, mas as classes menos favorecidas têm menos acesso. D, C e E. D, C e E. Isso. Quer dizer, aquela coisa, a gente está comendo mal. Errado. A comida barata é muito ruim. O mal não, porque você está comendo muito, mas você está comendo errado. Muitas calorias exatamente nesse até porque o preço de fruta e hortaliça para as classes menos favorecidas é elevado. É caro comprar fruta, comprar hortaliça, frutas, leite. Não se sabe se as pessoas têm forma de higienizar adequadamente esses produtos. Qualidade da água, né, doutora? Então, exatamente, conservação desses produtos. Então, fica muito fácil você falar, vai no fim da feira e pega as folhas que estão espalhadas pelo chão. Não é isso. Né? Ou aproveite as partes não convencionais dos alimentos, pegue cascas e folhas que serão jogadas fora e faça preparações, pratos. Não é por aí, a população tem que ter direito a acesso a esses produtos da mesma maneira, da mesma forma. Né? Até porque você torna um bolinho de folha de cenoura muito rico nutricionalmente,